Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Oste e eu sou Tu Nunca Se Esqueça. O amor vive no mundo através de você. E nós estamos aqui no Amor Lensage, onde a gente fala da ascensão do indivíduo, principalmente agora nesse contexto de transição planetária. Dou boas-vindas a todos vocês. Convido você a checar os meus materiais nas playlists, por exemplo, como a Diário de Bordo da Ascensão, e a checar também os meus serviços que estão lá no leituras-álmicas.reservio.com. E agora, essa semana em específico, além dos meus serviços de cosmobiografia, leitura akáshica, conversa consciencial, entre tantos outros que tu vai achar lá, eu estou com todos os meus materiais de ensinos, cursos e vídeos exclusivos com 10% de desconto até o dia 23/8. Então, te incentivo a você ver quais são os materiais que estão debaixo dessa promoção. Vai estar aqui na caixa de descrição do vídeo e não perder a oportunidade de você aprofundar o seu autoconhecimento e também o conhecimento da espiritualidade planetária que vem direto do plano das diretrizes planetárias na 7ª dimensão. Já gostou disso que eu disse? Tá conhecendo o meu trabalho? Faça a inscrição do canal para ajudar esse canal e essas informações aqui chegarem ao maior número de pessoas que podem estar precisando desse conteúdo. No vídeo da noite de hoje, eu quero falar sobre o tema agigante-se e diminua-se. E esse tema, ele é realmente encantador. E ele tem a ver com um dos 3 compromissos que tu precisa fazer consigo mesmo. Em particular, o compromisso de número 3, que eu falei no vídeo da tarde de hoje. Ou seja, para agigantar-se, para nós nos agigantarmos, nós precisamos nos conectar com a versão máxima de nós mesmos. É o que muitos chamariam da sua melhor versão. E eu sei que quando muitos falam de a gente produzir ou a gente acessar a nossa melhor versão, eles pensam numa coisa bem debatente, quer dizer, tipo, de você se auto-melhorar dia a dia, de você realmente se esforçar e trabalhar por esse auto-melhoramento, como se nós estivéssemos polindo um belo cristal ou um belo diamante incrustado por várias camadas de poeira, pó ou terra. Então, ou seja, eles falam sobre nós acessarmos a nossa melhor versão através de um processo gradual, prolongado, extenuante. E eu mesmo, às vezes, falo nesse termo, porque é basicamente você entreter a sua personalidade humana com uma percepção ilusória, mas eu gosto mais da palavra paliativa, de que ela está produzindo esse eu melhor ou esse eu melhorado. Quando, na verdade, de um ponto de vista transpessoal e multidimensional, essa versão já existe, ela está intacta, completa, ela sempre foi plena, que é o que nós chamamos de eu mestre, ou eu do futuro, eu maior, ou eu superior. E mesmo esta versão, ela, na consciência de si mesma, na qual ela existe, deslocada de uma linha temporal linear, ela sabe, ou ela também indiretamente tem a percepção, quer dizer, indiretamente não, diretamente tem a percepção de que existe uma versão completa dela ainda maior, que é o eu sou. E o eu sou vai ter esta mesma percepção de si mesmo. E essa percepção de sempre uma versão mais perfeita ou melhorada de si prossegue indefinidamente, eternamente, para vários níveis. Sempre que você está num nível, você se apercebe de que há um nível ainda mais auto-melhorado ou realizado de si mesmo. Isso, então, é para dizer que todos os níveis de auto-melhoramento que tu pode alcançar já existem simultaneamente. Então, é legal, sim, a gente ter uma experiência que traz um certo nível de conforto para o eu humano, para ele não ficar muito perdido na multidimensionalidade. Então, aquela sensação de que tu tá trabalhando no teu auto-melhoramento. Mas isso é em teoria, em tese. Na prática,
Esse chamado processo gradual, extenuante, de formiguinha, é você apenas decidindo a cada dia acessar um tiquinho dessa versão melhor de si mesmo que já existe, não tem como ser produzida. É como se o teu eu superior, ele já existisse completo, mas ele, nesse estado de atemporalidade, não soubesse como ele chegou nesse estado completo, porque não existe uma linearidade na banda de consciência e no plano de existência no qual ele habita. Então, ele decidiu criar dentro de si um ponto focal de experiencialidade física, que é o que vocês chamam de encarnação, para essa encarnação meio que preencher as lacunas de uma história linear, de uma narrativa, se esta existisse. Então você vem aqui no plano físico para contar para o teu eu superior como é que seria a história, se realmente existisse uma história, de como ele gradualmente virou o eu superior, ou o eu mestre que ele é. Você, então, tem um papel muito importante, pois você é a primeira vez que uma parte do seu eu superior está escolhendo contar ou dizer como seria auto-melhorar, se auto-melhorar fosse realmente um processo gradual. Então, sobre agigantar-se, tornar-se gigante é mais sobre, lembra que eu disse? O compromisso que eu falei no vídeo anterior é você acessar esse estado de presença. Porque a banda de existência do seu superior é o estado de presença, é esse princípio da meditação. Ali tu acessa tudo que o teu eu superior é, e em níveis avançados de meditação, até mesmo do que o seu eu sou é, e às vezes até coisas superiores ao eu sou, para aquelas almas, para aquelas mínimas e poucas almas que estão no planeta que são realmente puras. Então, agigantar-se é através da presença, tu tem um estado de vulnerabilidade imenso em que tu mergulha no todo que tu é. Tu se dissolve nesse todo que tu é. E não há mais diferença entre você como uma parte isolada ou individualizada dele para com o todo. Isso é meio que dizer, de uma certa maneira, você não precisa... Pensa num peixe. O peixe, ele não precisa buscar água, porque ele já está na água, certo? Então, assim, você não precisa buscar o teu auto-melhoramento, pois você já está nesse mar de auto-melhoramento. Você já está imerso nesse estado completo. Você está apenas ter uma experiência muito individualizada de uma pequena parte desse auto-melhoramento. Uma vida inteira apenas se comportando como um peixe dos corais, ou dos recifes, ou um peixe de água doce, ou um peixe de um certo oceano, de um certo mar. E ele pode escolher em algum momento explorar toda a água na qual ele habita, todos os mares, todos os oceanos. E aí ele percebe que ele consegue viver em todos esses espaços e pode se adaptar a eles. Então, o que eu quero dizer com isso é, você pode escolher acessar tudo do auto-melhoramento que teria para a tua alma de uma só vez. Não precisa ser em estágios, não precisa ser através da experiência linear. Você pode estar continuando a viver a experiência linear e ao mesmo tempo estar brincando com todos esses elementos do teu eu melhorado no nível máximo ao mesmo tempo que você traça a linha linear. Mas isso é agigantar-se, é não se prender às convenções de processos. Mas ao mesmo tempo, agigantar-se também tem a ver com um processo dentro de um outro processo, porque a presença é um processo, é uma experiencialidade. Esse processo dentro do processo é você tá tão não identificado, desidentificado com tudo, que você então é apenas percepção pura. Você é tanto o peixe no oceano quanto o oceano. Então você está em todos os lugares ao mesmo tempo e você sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Então você consegue observar muito bem o que a tua mente produz na questão de sentimentos, crenças,
pensamentos e assim por diante. E como a tua mente, ela produz certas formas em conjunção ou em alinhamento, ou trabalhando com outros corpos sutis, como o corpo astral, emocional. E aí, quando essas coisas surgem na superfície da sua mente, porque você está no estado de presença, você é a própria presença. Você já não está mais no estado dela, você é a própria presença. E você vê como essas coisas, se você tivesse conectado apenas com a tua percepção humana, ganhariam poder sobre você. Você simplesmente, então, naquele momento, olha de volta para elas. Você tá gigante. E aí parece que momentaneamente os seus pensamentos perdem vazão. Eles perdem poder de autossustentação, de autoexistência, porque diante daquele que olha, eles diminuem-se. Eles murcham, eles desinflam, até virar uma sementezinha e desaparecer da existência. Então, nesse vídeo, quando eu falo de agigantar-se e diminuir-se, é isso. É você se agigantar-se para o tamanho da percepção que você é em todos os níveis. No estado de presença, você entra na presença, você então recobra que você é aquela própria presença. E tudo que for gerado em qualquer nível do seu ser, encarnado ou não, que venha para a percepção da consciência que cria a experiência de uma mente humana, naquele momento, se não for algo real, se não for do mesmo tamanho da gigantitude, da giganteza que você é naquele momento como presença, se diluirá. É assim que a gente corrige pensamentos errôneos, pensamentos de baixa frequência, pensamentos que não são saudáveis, que não te servem. É assim que tu põe o que eu chamo de energia dual, tá? Para dormir, para hibernar. Ela se apercebe da pequeneza dela, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, diante da giganteza daquele que olha e olha profundamente para aqueles sentimentos. É um processo quase que instantâneo. Quando tu tá em presença, tu olha para um pensamento, se ele não for real, se ele não for da mesma natureza dessa giganteza que tu é, porque tu tá alinhado com a tua alma, tu já não vê mais diferença entre você e o seu superior, ou entre você e a sua mônada, ou eu sou, aquela coisa, se ela for verdadeira, ou ela vai se alinhar com você, ou ela vai se diluir. Vai virar pozinho, areia no ar. Então, agigante-se e ao mesmo tempo diminua-se, porque você vai ver do quanto de coisas a sua personalidade humana é feita e como essas coisas são pequenas. E quando colocadas em contraponto, diante da presença da tua alma, elas simplesmente dão uma escapulida. Elas simplesmente saem da existência. Você vai perceber em quantas bases fracas e pífias e tão ilusórias a tua personalidade humana foi construída. Então, por isso que a gente fala que agigantar-se é também diminuir-se, é diminuir o eu humano. Não é que ele vai deixar de existir, mas você vai ver em quantas bases o seu eu humano é feita, diante de com quantos pensamentos, com quantos sentimentos e emoções. E se todas as bases do teu eu humano tiverem sido através de emoções fracas, emoções negativas, então que vão todas embora, que todas sejam diminuídas. Pelo menos agora tu vai conseguir trazer emoções fortes, belas, pensamentos excelsos do estado de presença para construir bases melhores de um novo ser humano. Então, não tenha medo de quebrar a linearidade, a narrativa do teu eu humano. Deixe o eu humano diminuir-se diante da giganteza da tua alma. Pois aí não é que ele vai se diminuir, ele vai simplesmente alocar-se ou integrar-se ao espaço que ele tem que ter na experiência de alma, tanto no plano físico, através do veículo físico que tu usa, quanto em todos os outros níveis
que a própria personalidade humana está experienciando nas horas de sono, nos planos astrais e assim por diante. Agigantar-se através da presença é diminuir-se, mas é esse ser de diminuir-se, é diminuir aquilo que tu acreditou que é você e que nunca foi você. Agigante-se e diminua-se ao mesmo tempo e encontre o que está entre os dois processos. Uma profunda presença, um profundo estado de ser. E este ser criará belezas quando ele receber o espaço e o holofote que sempre foi dele. Essa é a minha mensagem da noite de hoje. Vai lá, adquira os meus cursos que estão com o cupom de 10% de desconto, tá descrito aqui na caixa de descrição. Venha para minha mentoria, para essa evolução espiritual, R$50 ao mês. Ou então adquira o vídeo que vai estar, o episódio 1 que vai estar agora no vídeo de propaganda no final dessa mensagem, que é Caminhos da Maestria com o Mestre Ascensionado Saint Germain, episódio 1, alusão. Eu agradeço muito por vocês terem me dado esse espaço para falar com vocês nessa noite e nós nos vemos nos nossos vídeos diários aqui no Diário de Bordo da Ascensão. E aí, preparado para passar por esse processo de agigantamento e diminuir o que é necessário, porque é algo irreal que esteve formando a sua percepção de ser humano? Conta para mim como está sendo esse processo para você. Quais são as suas ressalvas de adentrar esse processo? Adoraria saber. Deixa nos comentários aqui embaixo. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. E nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Abraços. E vocês agora me perguntarão: Saint Germain, mas qual sabedoria eu teria para compartilhar com essa coisa abstrata chamada maestria? No momento em que eu decido começar a ascender, se eu apenas comecei, eu ainda não tenho nada de sábio ou de interessante para compartilhar. E aí é que vocês se enganam, meus amados. Apenas a escolha de cada ser humano em ascender. Ainda que não entendam tudo que esteja envolvido no processo, ainda que não entendam todos os fatores, todos os desafios do caminho, todas as armadilhas, todas as arapucas da mente, ainda que não saibam tudo isso, ou acreditem não saber tudo isso no momento da sua escolha, a escolha em si já é uma sabedoria. A alusão é um elixir do ser. É como um óleo lubrificante. Algo do ser ínfimo o suficiente para passar pela fechadura da porta e adentrar a esfera da ascensão. Vou entendendo que esse negócio da ascensão até aqui, quando acontecer esse sinal que eu ouvi dizer que acontece quando as pessoas iniciam a ascensão. Basicamente, não planeje de antemão. Não ponha parâmetros. Pois enquanto você estiver colocando parâmetros, eu te garanto, já existirá um outro logo à frente, quando você se aperceber do último que você alcançou.